sinto que, infelizmente, Amanda, e a resposta curta para tudo isso é: as eleições de 2022, o processo eleitoral já começou e muita gente que poderia ter se dado conta disso e evitado botar mais lenha na fogueira está ajudando a incendiar o parquinho. E a gente tem que lembrar que havia uma conversa marcada entre os chefes dos três poderes quando o presidente teve problemas de saúde, foi internado, essa reunião foi cancelada, ela voltou a ser marcada e foi cancelada pelo ministro Luiz Fux, claro, não pelo presidente Bolsonaro. Espalhar mentiras e ofender os ministros do Supremo, né? Espalhar mentiras, xingando-os, deve ter sido por isso. Em parte. Mentira! Porque o nosso sistema, bom, não tem como provar fraude, é uma discussão antiga que a gente já teve aqui, porque não há como auditar, mas que o sistema é violável, isso foi comprovado. Silvio. Eu queria que o senhor comentasse as declarações recentes do ex-presidente Lula em relação à regulação da mídia. Ele falou isso abertamente e numa das falas, talvez ali a mais enfática, ele deixou claro que foi um erro não ter se empenhado mais nesse sentido quando o Franklin Martins foi ministro, quando o Luiz Gusquem e o Zé Dirceu. Isso começou em 2004, depois em 2010 eles voltaram à carga, né? Mas felizmente não prosperou. E agora ele deixou bem claro, né? E muito curiosamente também, os veículos de comunicação não falam nada praticamente sobre isso, né? Eles até noticiam disfarçadamente e tal, e vão passando esse pano, né? Porque, afinal de contas, vale tudo para tentar tirar o presidente Jair Bolsonaro do cargo, goste dele ou não. Ele nunca falou em regulação da mídia. O Rodrigo Constantino falou antes algo muito certo, Silvio. Esse ódio ao Bolsonaro está nublando a capacidade de pensamento de muitas pessoas que sempre foram muito sérias. E o Bolsonaro se aproveita disso também, porque ele teve a carreira dele sempre marcada com esses embates com a imprensa. E isso mobiliza a base eleitoral mais central dele, né? É o núcleo mais duro da base de apoio dele. Então é algo que as pessoas que têm sensatez já deveriam ter percebido para parar de colocar em risco a nossa democracia de fato, com quem está agindo contra ela, né? E não só falando bravatas ou dizendo coisas que não deveriam dizer e que muitos apoiadores, inclusive do Bolsonaro, lamentam. Eu conheço muitos apoiadores do Bolsonaro que dizem ele só poderia falar menos e assim por diante. Né, sobre coisas que não entende ou que não deveria estar se pronunciando. Enquanto isso, a gente vê o Lula falando abertamente sobre isso e concordo com você, Silvio. É estarrecedor que a mídia não esteja falando nada a respeito do que o Lula falou. Eu fiz um post esses dias também, acho que ontem, se não me engano, me manifestando contrariamente a essa manifestação do Lula, que é muito perigosa, que é o que o Chaves fez, que é o que o Morales fez, que é o que o pessoal nessas republiquetas, assim, depois de tomadas pelos socialistas, elas acabaram se transformando em republiquetas, né? Socialistas, todo esse pessoal cumpriu esse roteiro. E Lula já está antecipadamente dizendo isso e ninguém está falando nada. É muito triste. Ele falou, literalmente, no último discurso que ele fez aí na andança pelo Nordeste, que o controle social da mídia, entenda-se censura, né, fará bem à democracia e à economia do Brasil. Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido, deputado. Mas você quer o que, Lacombe? Todos os países que são socialistas totalitários dizem que são democráticos, né? A República Popular da China, a República Democrática da Coreia do Norte, né? Cuba, que é tida pelos petistas... era democrática comunista. Era democrática, exato. Eles usam essas palavras justamente para deturpar o seu sentido e mobilizar suas bases. Cuba, por exemplo, é um exemplo de democracia como? Se tem um partido só que é tolerado, ninguém pode pensar diferente do regime. Isso é democracia? Mas é isso que o Lula quer, é isso que o Lula gosta, é isso que ele adora, e é isso que ele certamente está defendendo para o Brasil.